tirasse dúvidas, porque essa aula é exatamente para isso. Hoje é dia 10/5/2021, Escola Eloy Lopes Ferraz, aula de português. Romantismo é o tema dessa aula, que é a continuação da aula passada. Lembra na aula passada que a gente começou a abordar o romantismo? A gente assistiu um clipe da Marisa Monte, Amor, I Love You. A gente também viu alguns poemas do romantismo. Aí eu fiz todo um contexto histórico, lembra? Falei como é que surgiu o romantismo no Brasil, falei um pouco lá do contexto da Europa, e fui tecer na minha fala de acordo com as marcas também do Brasil, porque, como eu disse na aula passada, o romantismo no Brasil, ele vai mudar um pouco, assim, de características. Tem o pessoal entrando aqui, a K. A K é a Karina, o que é K, gente? Eu nunca sei quem que tá falando. Vocês estão aí, gente? Não me deixa sozinho, por favor. Não abandonem o prof. Oi, Sim. Fran. Ô, Ká, deixa eu te perguntar uma coisa. Você é a Karina ou... Acho que ela não está presente. O Luiz está presente, a Ana Júlia. Bom dia, Ana Júlia, tudo bem? Professor. Oi, não ouvi. A K é a da Kailane. A Kailane. Falei todos os nomes, só faltou a Kailane, né? Vamos lá então, pessoal. Bom dia, Luiz, Ana Júlia. Espero que vocês estejam bem. Gente, vocês se lembram quais os temas, os tópicos, aliás, pontuados na aula passada sobre o romantismo? Vixe. Valendo um ponto, quem se lembra? Até anotar aqui, ó, valendo um ponto, quem se lembra? Ó, vamos lá então, vamos recapitular, né? A gente abordou o romantismo na sua aí, segunda fase, aliás, na primeira fase do romantismo no Brasil. Abordamos, então, o contexto social da época, lá no começo do século XIX, abordamos também lá como é que se dava o romantismo na Europa, e aqui no Brasil, o romantismo, que é um movimento artístico e literário, encontra aí um outro contexto social. Ou seja, o contexto do Brasil, no século XIX, não é o mesmo contexto, lá da Europa, é uma outra vibe. Aqui a gente, por exemplo, não tinha um certo desenvolvimento que a Europa tinha em relação à literatura, a artes, né? A gente não tinha aqui, por exemplo, uma história literária, porque o Brasil estava praticamente começando, já tinha aí uns 200 anos do Brasil, assim, habitados assim pelos europeus, só que não tinha aí um movimento artístico da literatura que proporcionasse para a gente aí, vamos dizer assim, um passado de escritores. Nós não tínhamos um passado, o Brasil não tinha, por exemplo, um passado de escritores, porque o Brasil estava começando, entre aspas. Começando não, né, gente? O Brasil foi assaltado, vamos dizer assim. Os livros de história, eu estava dando uma olhadinha, que antigamente falavam olha que interessante, o Brasil, gente, não foi descoberto, o Brasil foi assaltado, né? Os europeus chegaram aqui e falaram para os índios, somem daí que essa terra é minha, expulsaram os nativos da costa inteira do Brasil, que só tinha índio, e foram empurrando os índios. Ou seja, o Brasil foi assaltado, vamos dizer assim, né? Porque aqui já havia povos morando aqui, e os europeus não respeitaram isso. Os portugueses não respeitaram que aqui havia povos morando aqui há muitos e muitos anos. Então, aliás, né, mais de 10 mil anos de história que o Brasil já tinha sido habitado pelos índios, que não eram índios, né? Esse nome índios foi dado porque os portugueses, quando se aportaram lá em Porto Seguro, viu aquele monte de gente na praia, que eram os índios, acharam que era a Índia, né? Porque eles estavam fazendo uma rota de Portugal para buscar especiarias lá na Índia. Só que erraram o caminho do Oceano Atlântico, foi parar no Brasil. Os portugueses lá no 1500, que eu estou dizendo. E aqui, né, eles olharam para essa terra, cheio de índio pelado, né, falou, estamos na Índia, e não era a Índia, do Brasil. Então ficou aí, índios, né, por conta que eles achavam que eles estavam na Índia.
né? Chegando no Brasil, gente, os portugueses praticamente trouxe um monte de doença. Por quê? Porque os índios brasileiros nunca ficaram gripados. Não tinha gripe no Brasil, não tinha nada. Então, às vezes, e os portugueses chegaram muito doentes, que atravessar o Oceano Atlântico, eles se perderam no caminho, algumas embarcações afundaram. Então, eles chegaram aqui praticamente morrendo de fome, os portugueses, viu? E doentes, muito doentes. E tem relatos da história que um simples espirro matou, assim, uma população inteira de índios, porque os índios não estavam acostumados, por exemplo, com gripe, viu? Eles não tinham um sistema imunológico desenvolvido, então um simples espirro poderia, assim, acabar com uma tribo inteira, porque eles não tinham anticorpos para se defender de gripe, por exemplo, uma simples gripe, um simples resfriado. Aí, gente, a gente encontra o que no Brasil no século 1500, século XVI? Nada. E no século XVIII, ainda nada. Quando Dom João, lembra a semana passada, Dom João veio para o Brasil fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte e trouxe aí um monte de artistas, trouxe a literatura da Europa para cá, os pintores. Aí sim começou uma vida aí, vamos dizer assim, uma vida artística brasileira. Aí nós temos, no contexto do século XIX, por exemplo, a independência do Brasil. Lá em 1822, estava acontecendo no Brasil uma busca pela independência e pela liberdade. Aí, o sentimento dos brasileiros era o quê? De se separar de Portugal, viu, pessoal? Como assim se separar? Proclamar a independência mesmo, se desligar dos portugueses, ser um país único. Então, esse sentimento aí do povo, da população, era um sentimento de que todo brasileiro sentia na época. Então, a literatura, ela foi influenciada por esse sentimento de liberdade, liberdade de querer sua terra, a exaltação da pátria. E como nós não tínhamos aí, por exemplo, um herói brasileiro, eles pensaram, poxa, a gente tem um herói sim. O nosso herói é o índio, aquele cara brasileiro que está aqui há muitos e muitos anos. Esse é o nosso legítimo brasileiro. Então, aí vem o quê? A primeira fase do romantismo no Brasil. Olha esse slide aqui, ó. Vamos colocar. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Só respondam aí, por favor. Pessoal, vocês estão aí? Olha a sessão espírita. Tô falando com fantasma? Isso, ouvi um tchan aqui no chat. Vamos participar mais, pessoal, por favor. Gente, às vezes, assim, gente, eu fui aluno, eu sei como é que é. Às vezes a gente desliga o celular, deixa o celular longe e vai passear. É uma aula, gente, é uma aula e vocês estão no segundo ano do ensino médio. O ano que vem é o último ano de vocês. Essa aula não voltará mais. E é uma aula fundamental para quem quer meter o pé de Baguaçu, fazer a faculdade linda e maravilhosa lá fora. Então, essa aula é muito importante. Aí, pessoal, vamos lá, ó. Primeira geração romântica do Brasil. Essa é ou primeira fase. A primeira geração romântica no Brasil é o período que corresponde de 1836 a 1852, baseada aí no Binônimo, que é um livro, né? Nacionalismo, indianismo. Então, gente, nacionalismo, indianismo, a gente encontra muito presente aqui na primeira fase do romantismo no Brasil. Por quê? Porque é aquela geração que está buscando a sua pátria, buscando se separar de Portugal, e tem um certo indianismo, porque o brasileiro legítimo é o índio. Aí, Romão, então o marco inicial tem esse livro aqui chamado Suspiros Poéticos, do Gonçalves de Magalhães. Inclusive tem um poema muito famoso que é assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Quem me dera Deus que eu voltasse para lá. Minha terra tem primores onde canta o sabiá. Olha só, quando Gonçalves Dias, fala esse poema, ele está dizendo o quê? Ele está com saudade da pátria. Esse poema chama Canção do Exílio, que marca muito bem a primeira fase
do romantismo no Brasil, porque ele exalta a pátria, né? Ele tem uma saudade da pátria. Olha só esse poema aqui, gente. Quem poderia ler para mim, pessoal, fazendo um favor? Fran, você que é uma pessoa boa de leitura, você pode ler esse poema aqui para gente? Francine, Ana Júlia, Williane, Luiz, Kailane. Eu leio, senhor. Por favor, Lu, Canção do Exílio. Calma aí, deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzea tem mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Isso, olha só que interessante. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Ele está exaltando a pátria, né? Mais para baixo aqui, Lu, ó, lê aqui, ó, em cismar sozinho à noite. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrou eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontrou eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer entrou eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte pra lá. Sem desfrutar os primores, que não encontro por cá, sem que dá a vista as palmeiras, onde canto sabiá. Boa, obrigado, Luiz. Gente, esse poema, ele é muito importante para a primeira fase do romantismo no Brasil. Por quê? Porque, gente, é o sentimento da pátria. Canção do Exílio. O que é um exílio para vocês? O que significa exílio? Ana Júlia, Kailane, Francine. Gente, Canção do Exílio, exílio é quando você está longe da sua terra, né? Você está exilado, está distante da terra, da sua pátria, né? Que quando ele fala, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, esse aqui, né, do Gonçalves Dias, é onde ele está agora, que não é o Brasil. Que então as aves que cantam lá onde ele está no momento, essas aves não são como as aves do Brasil. A mesma coisa ele vai falando, ó, o nosso céu tem mais estrelas, né? Ou seja, o Brasil, as estrelas daqui são muito mais brilhantes do que onde ele está agora. Nossas várzeas é o quê? Florestas, né? Bosques. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não? Olha só, esse trechinho, nossa vida mais amores, é interessante porque mostra o quanto que o brasileiro é movido pela paixão, pela alegria, pelo amor, e aonde ele está nesse exato momento desse poema, que é o eu lírico, ele está longe da sua pátria, distante, então não faz sentido para ele estar lá, porque ele sente saudade da onde? Do Brasil, porque o Brasil tem todas essas coisas que ele não encontra onde ele está agora. E ele fica chateado. Aí lá no final que o Luiz leu agora, é o seguinte, ó, não permite. Aí ele vai falando, né, que o sabiá, né, canta bastante, que a terra tem palmeiras. Gente, palmeiras é uma ave típica do Brasil, viu? Não tem nenhum lugar que eu conheça aí do mundo. Agora tem porque, né, levaram semente, mas antigamente palmeiras é uma árvore típica brasileira. Eu como o pau-brasil, por exemplo. E ele vai ressaltando os elementos do quê? Da natureza, da pátria. Ele fala que as aves são maravilhosas, que o céu é maravilhoso, que as várzeas têm mais flores. Inclusive, gente, desse poema aqui, ó, surgiu, foi inspiração para o quê? Para o hino nacional brasileiro, que a gente conhece hoje. Aí, no final desse poema, o Gonçalves Dias vai falar o seguinte: não permita Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que ainda desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá, que o sabiá também é uma ave típica brasileira.
Então ele pede para Deus que ele não morra antes de voltar para o Brasil para desfrutar essas coisas que só aqui ele vai encontrar. Esse poema é um poema-chave da primeira fase do romantismo no Brasil, viu? É muito importante. O que vocês entenderam sobre esse poema, moçada? O que você entendeu, Luiz? Você que leu o poema? Ele gosta muito do Brasil, ele elogiou, né? E lá onde ele tá não é a mesma coisa do Brasil. Exatamente, porque ele está exilado. Gente, seria muito bom participar, vocês aqui, só o Lu tá participando, né, Luiz? Mas tá bom, obrigado, Luiz. Aí, gente, ó, tem umas... Então, a primeira geração romântica marca essa coisa da saudade. Olha só, na poesia, o Gonçalves Dias, desse poema que vocês leram agora, que o Luiz leu, temos lá também o Álvares de Azevedo, temos o Castro Alves e temos o Souza Andrade. Aí na prosa, o que é poesia? É inverso. Prosa é texto sem ser rima, né? Temos o Joaquim Macedo, temos o José de Alencar, que escreveu um livro chamado Iracema, e o livro Iracema tá, olha só, depois o José Maria de Medeiros vai se inspirar nesse livro, vai pintar a Iracema, viu? Baseado no livro do José de Alencar. Então, nós temos aí esses autores aqui, que é típico brasileiro. Olha só, a primeira geração, que é essa geração desses poetas do Gonçalves Dias. O Gonçalves Dias, ele adota o quê? Olha a temática dele, adota uma temática indianista, a saudade da pátria, o amor, a natureza. Nesse poema que vocês viram, que o Luiz leu agora, está muito presente isso, né? A saudade da pátria, a saudade aí do o amor, a natureza é sempre ressaltada. Então, a primeira geração romântica, que é de 1836 a 1853, ele vai evidenciar o quê? Ele evidenciava a exaltação da pátria, da natureza, idealizando o índio. Então, um outro fator, eles colocam, na primeira geração romântica, eles colocam o índio como ponto, assim, chave. Índio é tudo no Brasil. É o herói legítimo, é o brasileiro legítimo, e a natureza também está presente em tudo. Por quê? Nessa época, o Brasil vivia aquele sentimento de nacionalismo, porque em 1836, a gente já tem aí, né, a separação de Portugal, temos já a independência do nosso país. Então, o sentimento nessa época é um sentimento muito bonito de pátria, o amor à pátria, exaltação, assim, esse amor que eles sentem pela pátria. Então, esse sentimento está muito ligado aí nas poesias também. Então, a primeira geração, não se esqueçam, a primeira geração é marcada pelo indianismo, a saudade e pela pátria. Características. A primeira geração romântica tem como principais características, disse agora, né? Exaltação da natureza e da liberdade. Tem também uma certa religiosidade nos temas dessa primeira geração. A figura do índio, sentimentalismo, a emoção é muito presente, tudo se ama, tudo quer amar, tudo, né, a pessoa perfeita, o amor perfeito, nacionalismo e o brasileirismo. O que seria isso? Uma linguagem. O brasileirismo é diferente do português de Portugal. Então, na linguagem, então, tudo do Brasil era valorizado. Aqui, ó, temos esse quadro aqui também, que esse quadro aqui, gente, ele foi inspirado no romantismo, viu? Ele foi inspirado lá na primeira missa do Brasil, lá em 1500, mas ele foi feito em 1800 e alguma coisa, esse quadro. Se vocês olharem para esse quadro, nós temos aqui, ó, alguns índios sentados aqui nas copas das árvores, bem curioso, né, vendo o padre aqui rezar a primeira missa lá no Rio de Janeiro. Só que, assim, a gente percebe um índio meio que retratado como se ele estivesse aceitando essa cultura que não é deles. Por exemplo, os índios não eram cristãos em 1500. Os índios possuíam as crenças e religiosidade deles. Então, os índios eram considerados pessoas pagãs, né, porque eles não tinham Deus, que é o nosso Jesus Cristo, né?
a Santíssima Trindade como crença. Eles tinham Tupã, que também é Deus para ele, e eles tinham as divindades deles. Então, aqui a gente percebe que o pintor desse quadro retratou o índio aceitando aqui essa primeira missa, e não foi bem assim que aconteceu, gente, viu? Os livros de história, mais ou menos, conta a história mais ou menos errada. Hoje em dia, os livros de história começam a retratar a história como era. Por quê? A gente tem relatos de 1500 que os índios guerreavam com os portugueses, porque os portugueses queriam fazer os índios aceitarem à força, né, a religião deles. Tem até uma história, um relato aí, documentado, inclusive, por um jesuíta, por um padre, lá em 1577. Essa história é a seguinte, que é do índio Tibira. O índio Tibira, ele não queria aceitar a religião cristã, porque ele tinha 35 anos, o índio Tibira, e ele viveu 35 anos na sua crença, né, cultuando a natureza, como eles sempre fazem. Aí, quando os padres portugueses queriam obrigar os índios a aceitarem, e queriam obrigar o índio Tibira a se converter. E o índio Tibira, o nome dele era Tibira, ele falou, não vou, eu tenho a minha crença. Isso ele falava em Tupi-Guarani, né? Aí o índio Tibira, ele foi amarrado pelos portugueses na boca de um canhão, amarraram o índio, o Tibira, na boca de um canhão e explodiu o índio ao meio, né? Porque o índio Tibira não queria aceitar aí a religião que vinha da Europa. Então, isso acontecia. Aí esse quadro aqui ele foi pintado como se os índios estivessem aceitando numa boa, e não foi bem assim que aconteceu, viu? Olha só, mas é interessante porque é uma visão romântica da coisa. É romantizado esse quadro, porque teve-se guerras e guerras por conta da religião aqui no nosso país, né? Então, esse quadro está assim, idealizado. Idealizado é o termo certo. Tá? Aqui, ó, temos aqui também, gente, esse quadro, ele se chama O Último Tamoio. Vocês não estão vendo aí, né? Vocês estão vendo agora, pessoal? Agora sim. Tá. Olha só, então, esse quadro aqui, ó, foi o que eu falei para vocês da primeira missa no Brasil. Olha só, reparem. Agora, esse outro quadro aqui chama O Último Tamoio. Quem pintou esse quadro foi, se eu não me engano, o José Maria de Medeiros. Esse quadro tem a seguinte história. O nome dele é O Último Tamoio. Tamoio é o nome de uma tribo indígena. E se vocês perceberem aqui, ó, tem um padre, né, confortando esse índio, e esse índio está morto na praia, porque ele acabou de sair de uma batalha, viu, gente? Não, perdão, é isso mesmo. Esse índio aqui, ele cometeu suicídio, porque a história é a seguinte: teve uma guerra dos tamoios com os portugueses, porque os portugueses queriam invadir a tribo e acabar com os índios, e os tamoios, que eram guerreiros muito fortes, viris, lutavam muito, eram muito guerreiros. E a tribo inteira foi dizimada. O que é dizimar? Degoladas. Eles mataram a tribo tamoio. E só sobrou esse índio aqui, que é o último tamoio. Esse tamoio aqui, que é esse índio, que é o índio Iaboré, ele vendo a tribo dele ser morta, todo mundo morto, os filhos dele foram mortos, a esposa dele foi morta, ele não conseguiu e ele cometeu suicídio. Aí significa o último tamoio, que ele cometeu suicídio ao ver aí a tribo inteira dele ser morta pelos portugueses, porque os portugueses queriam invadir, porque os índios acabavam atrapalhando, entre aspas, aí o dinheiro, né? E isso até hoje acontece no nosso país. Se vocês perceberem, por exemplo, na região ali do Mato Grosso, onde tem bastante índio, né, na região amazônica, Mato Grosso do Sul, principalmente, a gente percebe que Goiás também tem bastante índio, só que os índios estão, assim, cada dia sendo massacrados. A gente percebe, a gente vê na televisão isso. Então, gente, é uma guerra que dura 500 anos. Há 500 anos o índio é massacrado. E esse quadro aqui, O Último Tamoio, retrata bem essa coisa da história, que o índio foi dizimado desde quando os portugueses chegaram no nosso país. Olha como português, arte e história estão ligados.
É muito interessante esse quadro. Olha só, o último tamoio é um óleo sobre tela pintado por Rodolfo Amoedo. Perdão, gente, eu falei de José Maria de Medeiros. Então, o pintor desse quadro é o Rodolfo Amoedo, no ano de 1883. A obra foi produzida na França, local onde o pintor morou por alguns anos. O Rodolfo Amoedo, gente, ele era brasileiro, ganhou uma bolsa de estudos para aperfeiçoar a técnica dele de pintura na França. Aí ele foi. Na imagem retratada, Aimberé, chefe dos tamoios, está morto numa praia. Ele cometeu suicídio. Aí nós temos aqui, né, esse quadro aqui que é bastante famoso, que vocês sempre veem nos livros de história de vocês, que é o quadro do Pedro Américo, gente, que foi um pintor também brasileiro. Só colocar aqui de volta o quadro. Vocês estão vendo o quadro aí, gente? Tá. Então, né? Olha só, retrata aqui. O que vocês acham que... Ah, já vou lá. O que vocês acham que retrata esse quadro aqui, gente? Quem pode me dizer? Guerra. Guerra. Temos aqui... Ó, essa pessoa que está ao centro com a espada levantada, onde está passando o mouse, quem vocês acham que é essa figura aqui? É o nosso... Portugueses? Não, esse é o nosso imperador, o Dom Pedro. Esse quadro aqui é o dia da independência do Brasil, que o Dom Pedro levantou a espada lá no rio Ipiranga e disse, independência ou morte, né? E levantou a espada, né? Mas tem um fato curioso nessa história aqui. O Dom Pedro, ele estava em São Paulo, ali às margens do rio Ipiranga, ele teve uma caganeira, uma dor de barriga, enfim, aí foi normalmente, isso é verídico, tá, gente? Ele teve uma caganeira, assim, antes de proclamar levantar, é verdade, Luiz, levantou a espada, mas antes ele estava com uma ziquezira danada, do cão, do capiroto. Aí ele foi, né, recebeu uma carta dizendo que você tem que, né, parar com isso, isso os portugueses, para com isso, Dom Pedro, para com isso, porque o Brasil é nosso, isso os portugueses na carta, disse assim, mais ou menos pro Dom Pedro. Aí o Dom Pedro falou, ora, pois, o quê? Então vamos confrontar esse Portugal. Subiu no cavalo, às margens do rio Ipiranga e falou, independência ou morte. Aí o Pedro Américo, que estava lá presente, retratou essa imagem aí, ó, que foi esse pintor. Aí nós temos aqui, gente, então essa foi a primeira geração romântica, que a primeira geração romântica está ligada muito às questões da saudade, da pátria, do índio, da independência do Brasil, do amor por essa pátria. Agora são 11h46, alguém quer dizer alguma coisa? Para a gente encerrar? Eu queria fazer um print, vocês podem ligar a câmera de vocês, por favor? Rapidão, para a gente encerrar, eu faço chamada aqui. Gente, avisa os amiguinhos de vocês que essa aula está contando como pontos de participação. Por exemplo, ó, vou dar um print, porque quando eu for fechar a nota de vocês, eu vou ver quem está aqui. Essa aula está sendo gravada, inclusive, vocês podem assistir depois. Vocês gostaram da aula, gente? Sim. Bastante interessante, sim, né? O que vocês gostaram mais, assim, da aula de hoje? Eu sou um pouco ansioso, vou falando, né, gente? Eu vou desembestando a falar e não paro, viu? Eu falo pelos cotovelos. Imagina eu, no tempo de escola, não deixava o prof dar aula, porque eu falava o tempo inteiro. Hiperatividade. Vou fazer um print aqui. Kailane, tu tá aí, mulher? Apareça. Oxi. Vou dar um print aqui, ó. 1, 2, 3 e... já! Só um minutinho, desliga, ver se funcionou aqui, ó. Ops, funcionou. Gente, então é isso. Deixa eu só anotar aqui. Francine, Williane, Luiz, Luiz Henrique, senhor. E Luiz Henrique e Ana Júlia. Muito obrigado pela participação. Gente, me faz um favor, coloca presente aqui no chat, porque... depois essa aula vai gerar um documento em Word, com todo mundo, mas tem que colocar presente, escreve presente no chat, aí fica mais fácil de eu puxar depois a lista de presença. Isso, a Auliane colocou presente, Ana Júlia, muito bom. Gente, é isso,
Essa semana tem mais uma aula de português e de artes. Boa semana para vocês, fiquem com Deus. Eu vou colocar essa aula para vocês assistirem depois e tem a atividade lá do Google Forms, tá bom, moçada? Beijo no coração, boa semana, fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau.